a vida da irmã Sônia, Senhor, diante de Ti. Senhor, Tu tem visto que ela tem orado, ela tem se consagrado, ela tem estudado a Tua palavra. Agora, Paizinho, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, revela a ela, Senhor. Revela a Tua palavra, a Tua serva, para que ela possa transmitir para nós aquilo que o Senhor já falou com ela. Usa ela, Senhor, em Tuas mãos e a todos nós que aqui estamos. É em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém. Desejo saudar a amada igreja nessa tarde com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para nós fazer a leitura da Bíblia no livro de Mateus. Como nós estamos no final do mês de março, e o mês de março foi o mês dedicado à mulher, o Senhor colocou no meu coração a história dessa mulher que nos surpreendeu, que surpreendeu a todos, pela ousadia, pela fé e pela humildade. Amém? Mateus, capítulo 15, e versículo 21. 21 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? A igreja pode tomar seu assento. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar trazendo a palavra nesta tarde. Também a Liana pela confiança e pela coragem. Olha, irmãs, muitas vezes eu pensei em ligar para a Liana e dizer que eu não estava preparada, que eu não ia poder trazer. Mas aí o Senhor me dizia que Ele não se agrada dos que retrocedem. Eu já tinha dito para a Liana que eu vinha trazer a palavra. E o Senhor falava ao meu coração também, quando eu dobrava meus joelhos e meditava na palavra. E peguei esse caderno para fazer algumas anotações. E eu dobrei meu joelho e dizia: Senhor, eu não me sinto preparada. E Ele dizia: sou eu que capacito. Não olha para ti, olha para mim. Sou eu que capacito. Irmãs, foi uns dias bem difíceis. Eu fiquei doente. Sentia muita dor nos meus ossos. Hoje amanheci gripada. Mas o Senhor nos capacita, nos levanta. E essa mulher, dessa história, desse capítulo 15, versículo 21 em diante, a Bíblia não cita o nome dela, né, irmãs? Mas a Bíblia cita a ousadia e a fé tremenda desta mulher. E isso me chamou a atenção pela ousadia, pela fé e pela determinação dela. Porque ela era uma cananeia, ela não era uma judia. Ela não pertencia ao povo judeu. Ela pertencia a um povo pagão, a um povo idólatra. Tiro e Sidom, duas cidades idólatras. Os cananeus, lá no tempo de Abraão,
sacrificavam seus filhos ao deus Baal. Mas esta mulher teve os seus olhos espirituais abertos pelo Senhor. E neste momento, quando ela clamou ao Senhor, ela reconheceu que nenhum deus pagão dela teria poder para libertar a sua filha, e sim o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Embora ela não fosse israelita, ela creu. O desespero havia varrido todo o traço de orgulho pecaminoso nessa mãe. Ela precisava de uma poderosa ajuda para sua filha endemoniada. Ela rompeu as barreiras culturais para buscar a ajuda de Jesus. E aqui nos versículos anteriores, aqui nós vemos os próprios judeus duvidando de Jesus. Porque aqui do versículo 1 desse capítulo 15 até o versículo 20, eles ficam tentando fazer com que Jesus cometa algum erro nas suas palavras. Os escribas e os fariseus de Jerusalém. E como eles não acharam nada do que acusar Jesus, eles começaram a acusar os discípulos de Jesus. Perguntando para Jesus por que os discípulos comiam, sentavam à mesa sem lavar as mãos. E Jesus disse para eles que eles olhavam muitas coisas pequenas, né? Porque o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, não o que entra. E Jesus estava explicando também para o povo sobre essas coisas. E quando Jesus se retirou para Tiro e Sidom, eu li um texto que dizia que ele estava angustiado por causa dessas afrontas dos fariseus. E ele se retirou para que ele pudesse ter um momento de descanso, para que ele voltasse depois para Jerusalém, para continuar evangelizando os judeus. E lá em Marcos, capítulo 7, vai nos dizer que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. Mas, como Jesus fazia muitos milagres, essa mulher ficou sabendo que Jesus estava ali. Porque ali no livro de João, capítulo 1, versículo do 11 ao 12, nos diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que não seja judeu, mas que crê em Jesus, é considerado filho de Deus. Nós somos os ramos implantados na oliveira verdadeira, que é Jesus. E essa mulher, ela superou a tragédia familiar, porque ela poderia muito bem ficar se lamentando na sua casa, ou buscando outros meios de conseguir libertar sua filha. Mas não. Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres de Jesus, e foi em busca da cura para sua filha, da libertação da sua filha. Ela também superou o silêncio de Deus. Né, irmãos? Porque todos nós temos problemas nos nossos lares, dificuldades, enfrentamos batalhas, temos os nossos filhos que nós criamos nos caminhos do Senhor desde pequeno, mas depois crescem e não querem mais saber, né? E nós temos que orar, nós temos que interceder por esses filhos,
Porque é só Jesus que pode fazer com que eles venham lembrar do tempo em que eles louvavam o nome do Senhor na igreja. Somente Jesus pode. E quantas vezes nós enfrentamos o silêncio de Deus, irmãs? Essa mulher, ela enfrentou o silêncio, mas ela não desanimou. Ela podia ter dito assim: mas ele não está me escutando. Eu vou desistir, ele não está me ouvindo, ele não vai me atender. Mas não, ela não desistiu. Ela continuou na presença do Senhor. Ela superou o silêncio de Deus. E ela superou também o desprezo dos discípulos. Que quando eles disseram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ali, eles estavam chamando ela, se incomodando pelos gritos, pelo desespero dela. Mas ela superou o desprezo dos discípulos. E ela superou também o não de Jesus. Que quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se ela tivesse se entristecido e tivesse dado as costas para Jesus, ela não receberia o milagre dela. Mas não. Ali ela se jogou aos pés de Jesus. Ela se humilhou e adorou a Jesus. E ela recebeu a vitória dela. Também lá em Mateus 7, do 7 ao 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Essa mulher, quando ela respondeu para Jesus assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela deu uma resposta que foi além das barreiras morais, históricas, étnicas. A auto-humilhação dela e o quebrantamento dela foi tamanho que o próprio Jesus, sendo o Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou dela. Ele se admirou da fé dessa mulher, então ele respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela alcançou a vitória, ela alcançou a graça, porque ela se humilhou, ela suplicou, ela se jogou aos pés de Jesus e ela adorou. Ela não olhou as barreiras, ela não olhou o desprezo, ela não se entristeceu com o silêncio de Jesus, nem com o não de Jesus. E aí eu faço uma pergunta, irmãs. Como é que está a nossa fé diante das dificuldades, das lutas, das provações, das adversidades da vida? Será que a nossa fé está como a fé desta mulher, que não olhou para a circunstância, mas olhou para Jesus e humilhou, se adorou e recebeu o seu milagre? Ou está como a fé de Pedro, que quando pediu para andar sobre as águas junto com Jesus, tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias e começou a afundar? Além das lições que nós aprendemos com esta mulher cananeia, nós também aprendemos 2 lições com Jesus. A primeira é não julgar pelas aparências. Quem diria que aquela mulher anônima nos daria tão grande legado de fé? E a segunda lição de Jesus para nós: para vencer grandes obstáculos, é necessário uma grande fé.
E a nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, né, irmãs? Se nós regar a nossa fé com oração, com súplica, com adoração, com as nossas lágrimas, ela vai se tornar grande. Que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Quando eu perdi a minha mãe, irmãs, faz já alguns anos que ela faleceu. Mas quando ela faleceu de repente. Ela deitou para dormir e quando o pai se deu conta, ela já tinha morrido. Para mim foi um choque muito grande. Eu não morava com a minha mãe. Já era adulta. Mas mesmo assim, quando nós temos a nossa mãe viva, nós temos um alicerce. E quando a minha mãe faleceu, para mim foi muito difícil. Eu não estava na igreja. Já fazia alguns anos que eu estava afastada do caminho do Senhor. E para mim foi uma dor muito grande, irmãs. Que eu caí numa depressão muito profunda. Muito profunda mesmo. Eu não conseguia fazer as coisas dentro de casa. Tamanha era a dor que eu sentia pela perda da minha mãe. Eu não tinha força, irmãs. Eu me levantava do leito somente para dar alguma coisa para minhas filhas comer. E eu estava em férias do hospital naquela época. E eu só levantava da cama, dava alguma coisa para minhas filhas comer e voltava para a cama de novo. Não tinha força, não tinha ânimo. Quando eu conversava com as minhas irmãs que são crentes, que são evangélicas, elas me diziam assim para mim: tu precisa de Jesus. O único que vai te tirar, que vai tirar essa dor, que vai te curar dessa dor é Jesus. Tu precisa de Jesus. E eu não tinha força para sair de casa, para ir para a igreja, irmãs. Quantas vezes eu passava na frente da igreja aqui, ó. E pedia para o Senhor: Senhor, um dia eu quero voltar para os teus caminhos. E aleluia, Jesus. Quando eu pensava em sair para procurar a igreja, me faltavam as forças. Eu saía até o portão da minha casa e voltava. E o inimigo lançava na minha cara: Jesus não vai te perdoar. Tu deu as costas para Jesus. Olha o caminho que tu trilhou. Olha por onde tu andou. Olha o que tu fez. Jesus não vai te perdoar. Jesus não vai te aceitar de volta. E eu chorava, eu me desesperava. E o inimigo dizia: a única solução para ti é a morte. Tira a tua vida. Eu olhava para minhas filhas e ali o Espírito Santo falava comigo e dizia: se tu fizer isso, que vai ser das tuas filhas? Tuas filhas são pequenas, precisam de ti. Aí uma vizinha minha da esquina da minha casa foi aqui e me levou para a igreja. Eu agradeço a Deus pela vida da Laura. Hoje ela está passando por uma necessidade, seu esposo está com uma enfermidade, mas ela está crendo na cura. E com esse testemunho eu quero dizer, irmãos, que eu acho que muitas pessoas não sentem força para se chegar aos pés de Jesus. Porque o inimigo é mentiroso. O inimigo fica mentindo que Jesus não perdoa, que Jesus não ama. Mas é mentira de Satanás. Jesus me resgatou do lamaçal do pecado. Firmou meus pés na rocha. Eu glorifico a Deus por isso. E esta mulher cananeia, quando ela enfrentou o desprezo dos discípulos, o silêncio de Jesus, o não de Jesus, ela podia ter dado ouvidos ao inimigo e dizer: realmente, eu não sou merecedora. Mas não. Ela olhou para Jesus e viu que ela era merecedora. Amém, irmãos?
Que nós possamos aprender através da fé desta mulher. E eu entrego essas palavras em nome de Jesus. O que o Senhor colocou no meu coração, eu passei para os irmãos. Amém.